Kendo, em japonês, significa literalmente o caminho da espada. Contudo, no passado, a arte era conhecida como Kenjutsu. A arte da espada era uma necessidade para a classe samurai no período Tokugawa, e cerca de 250 clãs em todo o país praticavam várias escolas de esgrima. E essas escolas estabeleceram professores para fornecer instruções. Como parte das políticas do shogunato, esta ação acabou encorajando as artes literárias e militares, e com isso o número de escolas cresceu para mais de 600 no ano de 1867. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Alexandre Coelho dos Santos e no vídeo de hoje iniciarei uma nova série sobre a arte japonesa do Kendo. Os conteúdos abordados nessa série são baseados em um trabalho de Yosuhiro Sakaue, um professor da Escola de Graduação de Ciências Sociais da Universidade de Hitotsubashi, localizada em Tóquio, que apresenta um estudo sobre a criação histórica da autoimagem do Kendo entre os anos de 1895 e 1942, onde faz uma análise crítica acerca das tradições inventadas. Mas antes de entrarmos no assunto, te convido, se ainda não és inscrito aqui no canal, a se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perderes os próximos conteúdos. Vamos ao vídeo. Os métodos de treinamento com espadas incluíam dois elementos: o kata, que são padrões pré-determinados usando espadas de madeira, e o combate praticado com a shinai, que é a espada de bambu. No final do período Tokugawa, esse tipo de treinamento se tornou popular e começou a ser conhecido como Gekigen ou Geiken. Esse crescimento em tipos compartilhados de artigos para treinamentos relativamente seguros ajudou a reduzir o caráter secreto e fechado das escolas e até tornou possível que ocorressem competições entre elas. Com a abolição da classe samurai após a queda do shogunato em 1868, a esgrima inevitavelmente sofreu grandes mudanças, especialmente em relação a tentativas de estabelecer um Estado moderno baseado no modelo ocidental. E isso resultou a perda do emprego de alguns professores de clãs. Como os ambientes políticos e sociais testemunharam reformas, alguns aspectos da tradição da esgrima foram descartados, enquanto outros foram adaptados e continuados. E com isso, crucialmente, alguns fatos históricos foram readaptados. Isso significa que a autoimagem da arte japonesa com espadas nos tempos modernos é uma complicada fabricação histórica e uma tradição inventada, envolvendo o simbolismo relacionado a ideias e imagens, heranças e identidade cultural do Japão contemporâneo. Desta forma, apesar do alto valor e status atual da esgrima japonesa, sua identidade cultural está repleta de paradoxos e contradições. E nesta série de vídeos aqui do canal, de acordo com o autor citado e outros que citarei ao decorrer da série, reexaminaremos as maneiras como essa autoimagem foi formulada para os dias atuais. A premissa de Sakaue é de que os entendimentos contemporâneos das histórias das artes marciais podem ser embelezadas por tradições inventadas e que as mito-histórias criadas nos tempos modernos devem estar sujeitas ao escrutínio acadêmico. No entanto, a pesquisa histórica sobre a esgrima japonesa, que sem dúvida desafia os mitos dominantes, pode ser um tabu, pois os exemplos são limitados a estudos como os de Otsuka, de 1995, Sakaue, de 1998, Sogawa, de 2015 e Bennett, também de 2015. Isso ocorre pois afirmar que uma tradição ostensiva e, na verdade, inventada mais recentemente, envolve revelar que memórias do passado foram ideologicamente substituídas. Portanto, os assuntos abordados nessa série encontram-se por vezes em conflito com relatos comumente reproduzidos sobre a história e a cultura da arte da espada japonesa. Um problema-chave é que as artes marciais, como o Kendo, às vezes são consideradas pelo menos parcialmente responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. E essa afirmação foi feita entre agosto de 1947 e março de 1948, por exemplo, pelas autoridades das forças de ocupação americana. Embora a ocupação pós-guerra das principais ilhas do Japão tenha sido oficialmente conduzida sob as manifestações das potências aliadas, ela foi amplamente controlada pelo general Douglas MacArthur e seus subordinados no quartel-general em Tóquio. A ocupação das principais ilhas do Japão durou até abril de 1952, já a ocupação americana das ilhas Ryūkyū, ou seja, Okinawa, continuou até maio de 1972
e foi administrada separadamente. Como resultado dessa reivindicação, 1.219 executivos da Dai Nippon Budokukai foram destituídos do cargo por serem considerados ferramentas do militarismo durante a Segunda Guerra Mundial. Por volta do mesmo período, em janeiro de 1946, um total de 1.927 professores de artes marciais foram removidos de suas funções nas escolas secundárias, estando entre eles 887, dos quais haviam sido professores da arte da espada. E talvez por causa dessa experiência considerada humilhante e da atribuição da culpa pela guerra aos pés dessas artes marciais, que historiadores tendem a evitar tais assuntos. Existem inúmeros componentes nas tradições inventadas da esgrima japonesa, mas esta série de vídeos se concentrará em 3 dimensões principais. A primeira é a questão de como os fatos da tradição foram reconstruídos, acompanhados pela mudança do nome de Kenjutsu para Kendo. A segunda é a fabricação de fatos históricos em torno de métodos para competições com espadas. E por fim, a reformulação dos níveis de maestria em estilos supostamente tradicionais de ensino e aprendizagem. Segundo o autor, existem 2 razões principais para selecionar essas 3 áreas. A primeira é que, ao contrário da reconstrução, fabricação ou reformulação que pode ser vista na criação de outras tradições, elas nos revelam padrões que nos ajudam a entender melhor o dinamismo e a diversidade das tradições criadas no Japão moderno. E, em segundo lugar, esses assuntos continuam a ter um forte impacto na arte do Kendo até os dias atuais. A monografia de Bennett, de 2015, por exemplo, fornece a pesquisa histórica mais detalhada sobre o Kendo até o momento. Ele tenta levar o entendimento de que a modalidade é uma tradição inventada para uma discussão e consciência cultural e acadêmica mais ampla. No entanto, o trabalho de Bennett aborda a evolução do Kendo exclusivamente em termos de seus significados culturais e políticos de um ponto de vista mais amplo, não fornecendo um tratamento minucioso das tradições inventadas, da mesma forma que Sakaue aborda em seus trabalhos. Na verdade, Sakaue não examina os fatores de nível macro do nacionalismo e da ideologia política que determinaram a evolução do Kendo. Em vez disso, ele se concentra na globalização da esgrima e investiga os fatores que determinaram seus valores e conteúdos culturais. Em outras palavras, o objetivo é de apresentar uma visão geral de como o mundo da esgrima foi refeito após o colapso do shogunato Tokugawa, bem como oferecer uma visão sobre seu estado interno. Em outro capítulo, veremos a formação da autoimagem do Kendo por meio dessas tradições inventadas e como a esgrima passou a ser limitada por elas. E ao final, Sakaue considera a possibilidade de liberdade futura de tais restrições e explora possíveis mudanças para o Kendo. O período primário tratado por Sakaue começa com o estabelecimento da Dai Nippon Budokukai, em abril de 1895, e termina com a reformulação dessa organização como uma entidade auxiliar do governo em março de 1942, em resposta à Segunda Guerra Mundial. Bom, se gostasse desse tema ou conheces alguém que possa gostar, curta e compartilhe. E não se esqueça também de deixar o seu comentário sobre o assunto. O vídeo de hoje fica por aqui, um grande abraço e até o próximo capítulo.